Crise política em discussão no Frente a Frente desta noite com o Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, e também André Pinotes Batista, do Partido Socialista. Boa noite aos dois. Sejam bem-vindos. Queria começar por ouvir reações, ainda à quente, é certo, às entrevistas desta noite. Pedro Nuno Santos passou pela SIC e Luís Montenegro, não sei se ainda está a esta hora, mas estava até há pouco na TVI. André Pinotes Batista, o que é que lhe pareceu este dia de esclarecimento, até porque houve respostas por escrito, mais esclarecedor sobre as dúvidas que ainda existiam? Boa noite, Pedro. Queria dizer também ao Rodrigo e a quem nos assiste de casa, nós estamos num momento em que o óbvio está em crise e, portanto, nós temos que assistir a um conjunto de entrevistas que explicam o óbvio. Pedro Nuno Santos foi muito eficaz em explicar o óbvio. O óbvio é, nós sabemos hoje que 70% dos portugueses não querem eleições e sabemos que o governo as vai provocar, porque é importante repetir o óbvio. Por muito que pareça estranho, para que a crise política não se desse, bastava que Luís Montenegro retirasse o papel da moção de confiança com que nos vai confrontar amanhã e que eu e o Rodrigo teremos que votar. É que no meio de tanto ruído as pessoas vão ouvindo termos como moções de confiança, de censura ao jogo da política, e é normal que os políticos tenham um dialeto próprio, tenham rituais próprios, mas é muito importante que as pessoas percebam isto. Foram chumbadas no Parlamento 2 moções de censura que fariam cair o governo e Luís Montenegro avançou com uma iniciativa, um papel, um documento que vai provocar uma crise. Se Luís Montenegro quiser, se dormir hoje para refletir um bocadinho sobre aquilo que é o futuro e para evitar o que 70% dos portugueses não querem, pode sempre retirar esta moção. Agora, da entrevista de Luís Montenegro, há uma coisa que ressalva. E das respostas que foram dadas aos partidos que optaram pelas perguntas por escrito. Aqui, diz que não cometeu nenhum crime, mas que avançará como candidato a primeiro-ministro, mesmo que seja constituído arguido. Parece-lhe grave isto? Parece-me o seguinte sobre isso. Quando António Costa se demitiu, verbalizou com muita cautela que não tinha cometido nenhum ilícito, que não era arguido, mas que ainda assim era-se que um primeiro-ministro não podia estar sob suspeita. No caso de António Costa, e eu relativamente a Luís Montenegro não vou usar a palavra suspeita, mas vou dizer não pode estar condicionado. Agora, o que é que, se sobre a entrevista de Pedro Nuno Santos ele repetiu o óbvio, porque é importante repetir o óbvio, sobre a de Luís Montenegro também há uma coisa que é importante. Nós sabemos hoje que 77% das pessoas acham, uma sondagem que saiu ainda hoje, é da atualidade e merece ser comentada, 77% das pessoas acham que o Partido Socialista agiu bem ao não deixar passar as moções de censura, e depois uma maioria dos portugueses, 59%, acham que as explicações de Luís Montenegro foram insuficientes, 55% acham que não tem condições para se recandidatar. E o que Luís Montenegro diz hoje é, nas respostas que vai dando, o mesmo que disse em comícios, em debates parlamentares, ou seja, não há nenhuma novidade nas respostas que dá, vêm encadeadas de uma outra maneira. Agora, uma coisa é evidente, quando o Primeiro-Ministro diz há 55% dos portugueses que acham que ele não tem condições para ser candidato, e ele diz que mesmo que seja constituído arguido é candidato, eu não vou julgar Luís Montenegro, eu não sou um tribunal, mas há uma coisa que quero dizer, está muito agarrado ao lugar, mas muito, e o PSD devia refletir sobre isso. Eu não quero deixar o Rodrigo Saraiva a olhar para nós e a ouvir-nos, mas queria ainda fazer uma pergunta a André Pinotes Batista, porque, entretanto, o Primeiro-Ministro prestou esclarecimentos por escrito, não os prestou ao PS, mas já vamos a essa parte, porque o PS também não lhe enviou a lista de perguntas que, por exemplo, o Bloco e o Chega fizeram. Deu, pelo menos, uma entrevista, não sabemos se amanhã, depois da votação da moção de confiança, irá dar outra. Estas não eram as condições que, à partida, o Partido Socialista colocava para retirar depois a comissão de inquérito que apresentou hoje? Não. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem uma particularidade. Uma vez temos que explicar o óbvio com palavras muito simples, que é o acesso à documentação. É importante que as pessoas percebam que as perguntas dos deputados são legítimas, sejam de direita ou de esquerda, as iniciativas das perguntas ao Governo são legítimas, mas as Comissões Parlamentares de Inquérito têm um estatuto parajudicial que nos permite aceder a documentos, e quero dizer o seguinte aos portugueses que nos assistem. Podemos fazer audições à porta fechada, há documentos que são consultados em salas fechadas e com registro, e isso permite-nos o quê? Proteger a privacidade das pessoas, das famílias delas, mas poder aceder à documentação. E é por isso que a Comissão Parlamentar de Inquérito para o Partido Socialista é importante. E como eu também quero ouvir o Rodrigo, há uma coisa que eu acho que concordamos todos no Parlamento, menos Paulo Núncio e o PSD, que é: há esclarecimentos que têm que ser dados e que Luís Montenegro podia dar. Não se trata de nenhuma devassa, trata-se que alguém que está numa posição de Primeiro-Ministro não pode pedir escusa das suas decisões, não se pode fazer substituir e, como tal, não pode haver nenhuma dúvida. Isto não é uma coisa de estar a lançar suspeitas sobre. Não pode haver um Primeiro-Ministro condicionado. Mesmo assim, a posição da Iniciativa Liberal é bastante diferente e amanhã vai votar ao lado do PSD e do CDS, portanto, ao lado do Governo nesta moção de confiança. Ainda assim, pergunto-lhe, Rodrigo, daquilo que está a ser conhecido esta noite, entrevistas e também as respostas por escrito do Primeiro-Ministro, alguma novidade para si? Boa noite, Pedro, boa noite, André, e a quem está lá em casa.
Eu acho que não há novidade hoje, não há nenhuma novidade, nem nas respostas que foram escritas, que foram enviadas aos partidos e que estão disponíveis no site da Assembleia da República, nem nas duas entrevistas que tivemos esta noite. Eu, se fosse militante do Partido Socialista, diria que Pedro Nuno Santos deu uma excelente entrevista. E se fosse militante do Partido Social Democrata, diria que Luís Montenegro deu uma excelente entrevista. Como integrante da Iniciativa Liberal. E, como não sou nem de um nem do outro, faço também uma avaliação mais imparcial. Mas a questão é saber se o dia de amanhã pode ser diferente daquilo que se adivinha para já, que é a moção de confiança chumbada. Já vou responder a essa parte, porque a posição da Iniciativa Liberal é que não é a questão do voto numa moção de confiança. A questão é que a Iniciativa Liberal acha que Portugal não tem as condições para neste momento ir para umas eleições. Portanto, e como achamos, e isso para nós é o que é o prioritário, como achamos isso, votaremos em consequência com esta nossa posição. Mas como é que retiramos de cima do Governo e do Primeiro-Ministro em concreto este manto de desconfiança que se instalou? Aquilo que assistimos hoje, por exemplo, na entrevista que Luís Montenegro deu na TVI, se Luís Montenegro tivesse, no primeiro debate de moção de censura, se tivesse respondido a tudo o que disse hoje, tivesse dito naquele dia, talvez não tivéssemos hoje a debater uma moção de confiança e o Partido Socialista talvez não tivesse chegado ao ponto de apresentar uma proposta de Comissão Parlamentar de Inquérito potestativa, ou seja, que os partidos nem vão votar, portanto ela acabará por acontecer. Mas a resposta do Primeiro-Ministro foi, sendo sempre que os esclarecimentos que ia prestando não eram suficientes para a oposição. Não, mas ele na entrevista hoje, mas ele na entrevista hoje também diz que talvez que devesse, se tivesse respondido mais em determinadas alturas, teria talvez não cometido alguns erros. As respostas não valem a pena. Rodrigo e André, eu vou só interromper-vos, porque entretanto o Hugo Soares, o secretário-geral do Partido Social Democrata, está a reagir aos factos da noite em direto da Assembleia da República. Para o Partido Socialista e para Pedro Nuno Santos, a empresa Spinum Viva, que pertence à família do Primeiro-Ministro, é uma empresa de fachada, que não tem trabalho para apresentar e que o Partido Socialista entende que deve haver uma comissão parlamentar de inquérito a essa empresa. É bom que os portugueses registrem exatamente aquilo que foram as palavras e as insinuações torpes de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos acusou a empresa familiar do Primeiro-Ministro de Portugal de ser uma empresa de fachada e de não ter trabalho para os rendimentos que a empresa teve. E disse-o de forma muito clara que a Comissão Parlamentar de Inquérito era precisamente aos atos dessa empresa. Queria também chamar a atenção dos portugueses para o que Pedro Nuno Santos disse a dada altura na entrevista. Creio que seriam cerca de 20 horas e 21 minutos para ser precisamente rigoroso. Pedro Nuno Santos disse ao país que o Primeiro-Ministro, depois de ser Primeiro-Ministro, abriu uma empresa para ter avanças que ele insinua de favor. Creio que hoje os portugueses todos sabem que é rigorosamente mentira, que é falso que o Primeiro-Ministro tenha aberto qualquer empresa depois de ser Primeiro-Ministro. Aliás, o que é facto e que os portugueses sabem é que o Primeiro-Ministro tinha uma empresa familiar que a deixou antes de ser Presidente do PSD. Ora, aquilo que Pedro Nuno Santos fez durante a sua entrevista foi enlamear o Primeiro-Ministro de Portugal com falsidades e com absolutas mentiras. E é preciso que isto se diga de forma muito clara para que os portugueses possam avaliar aquilo que cada um é e aquilo que cada um diz em cada momento. E não estamos a falar de uma pessoa qualquer. Estamos a falar do líder do maior partido da oposição que se propõe ser candidato a primeiro-ministro. Críticas devolvidas por Hugo Soares esta noite, em direto da Assembleia da República, depois de Pedro Nuno Santos ter dado uma entrevista à SIC em que, na prática, e essa acaba por ser a frase principal saída da entrevista do líder do PS, ele disse que a moção de confiança apresentada pelo Governo é, no fundo, um pedido de demissão cobarde. Eu já irei perguntar ao André Pinotes Batista como é que ele reage a estas palavras do secretário-geral do PSD. Estávamos há pouco a ouvir o Rodrigo Saraiva, precisamente ainda nas primeiras palavras que estava a dizer sobre a atual situação. Não, repara, tivemos agora o Hugo Soares a usar aqui umas expressões de que Pedro Nuno Santos tentou enlamear o Primeiro-Ministro. E tentou? E uma questão é que chegámos a um ponto em que, se de facto o terreno está enlameado, foi porque alguém permitiu que chegássemos a este ponto. Era isso que eu queria. E a culpa do PS de ter deixado arrastar a situação, é isso? Pronto. Eu acho que chegámos a esta situação porque o Primeiro-Ministro permitiu que aqui chegássemos. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro é o principal responsável
de estarmos nesta situação. E a apresentação da moção de confiança também é demonstrativo de que o Governo, o PSD, a AD, querem mesmo muito ir para eleições. Porque o Sr. Primeiro-Ministro também hoje na entrevista, a certa altura, quando tenta dizer que votarem a favor da moção de confiança não é um vínculo, qualquer coisa como, não é um vínculo político com o Governo. É a confirmação de que há condições de governabilidade no Parlamento. Ora então, as condições de governabilidade no Parlamento, só nos últimos 15 dias, em 2 moções de censura, o Parlamento respondeu ao Governo que tem condições para estar em funções. O chumbo de 2 moções de censura são a prova provada, passa a redundância, de que o Governo tem condições para continuar em funções. E o Governo vem apresentar uma moção de confiança. Portanto, estarmos amanhã a debater uma moção de confiança que aparentemente vai ser chumbada, se os partidos forem todos coerentes com aquilo que têm vindo a dizer, também não haveria problema se algum fosse incoerente, mudando de opinião, tendo em conta aquilo que são os interesses do país. E, portanto, amanhã estamos nesta situação por única responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. E amanhã, se a moção for chumbada, é uma irresponsabilidade total por parte do Governo que apresentou a moção de confiança, como será uma irresponsabilidade de quem votar contra, porque vai nos levar a eleições e nós, Iniciativa Liberal, achamos que o país não tem condições, perante aquilo que são os problemas do país e perante aquilo que é o panorama geopolítico a nível global, quando se está a ver que a Europa vai ter que começar, peço desculpa pela expressão muito simples, dar corda aos sapatos para começar a avançar e rearmar-se, que é a expressão que é usada. Portanto, a Europa, o mundo e Portugal vivem uma situação em que não há condições para termos eleições. Por isso é que nós não vamos votar contra a moção de confiança amanhã, porque achamos que não há condições para irmos a eleições. Bom, podem sempre escolher a abstenção, porque o que os outros governos dizem que amanhã na moção de confiança é impossível dissociar. O ponto amanhã não permite ficar em cima do muro, porque a nossa posição tem coragem, porque vão-nos tentar colar a um governo que nós não nos colamos e que é criticável por nós, e segundo, é responsável. Portanto, amanhã ser corajoso e ser responsável é votar a favor da moção de censura, de confiança. André, tenho uma interpretação diferente, não é? Vamos à resposta. Bem, eu antes de mais queria deixar uma palavra ao Hugo Soares. O Hugo Soares tem-se desmultiplicado em esforços para justificar o injustificável e ainda não percebeu uma coisa. No pântano e no lodo que Luís Montenegro e Hugo Soares e o PSD transformaram a política portuguesa, basta um espirro para espalhar lama, e o Hugo Soares espirra muito. E, portanto, acho que é importante todos nós políticos termos uma reflexão. Eu posso ter discordâncias com o Rodrigo e vou já dizer uma, sem estarmos sistematicamente a espirrar uns para cima dos outros. Primeiro porque não é higiênico e depois porque não ajuda à estabilidade política. E qual é a discordância com o Rodrigo? É muito simples. Rui Rocha é sobre esta questão da coragem ou não coragem. Eu respeito a posição da Iniciativa Liberal porque enquadra numa perspectiva não deste momento. Deste momento a Iniciativa Liberal vai votar pelo que é simpático e isso é atendível, é respeitável, ou seja, a Iniciativa Liberal teve uma intervenção muito agressiva de Rui Rocha. Isto é fiel o que eu vou dizer. Eu ponderei bater palmas à iniciativa de Rui Rocha. Tenho pelo menos 2 colegas que o podem dizer e eu disse, bem, não é hábito, mas estou com vontade de bater palmas ao Rui Rocha. Tal foi a assertividade que ele usou para explicar que o Primeiro-Ministro não tinha condições. E a Iniciativa Liberal escolhe agora ter este voto. Porquê é que eu compreendo isso? Porque admito uma análise política, um cenário em que a Iniciativa Liberal se vê como futura parceira, não de Luís Montenegro, mas de outra direita qualquer, reconfigurada, e como está a fazer a gestão do que é normal. Não acho que seja um ato de coragem, um ato de cobardia. Foi um ato de coragem para mim, e não seria para o Rodrigo, ou para o Rui Rocha, ou para outros deputados da Iniciativa Liberal, quando viabilizei um orçamento de Luís Montenegro, quando viabilizei o governo e o programa de governo de Luís Montenegro, quando chumbei uma moção da extrema-direita e, sobretudo, uma da esquerda. Foram atos de coragem para mim, para o Rodrigo, são atos normais. Agora, o que eu quero dizer aqui é, não pode ser responsabilidade, a crise do óbvio, e finalizo com isto, não pode ser responsabilidade dos jornalistas que fizeram perguntas ou dos deputados da direita e da esquerda que fazem o seu papel de oposição uma crise. Se Luís Montenegro não a quer, não a tenha. Não precisa de autorização. Eu digo isto para todos os portugueses e portuguesas perceberem. Luís Montenegro não precisa da autorização da Iniciativa Liberal, do PS, do Chega, do Bloco, do PCP, do PAN ou de outro partido qualquer para retirar aquele documento. Depende dele e da vontade dele. Não escusa de andar a chantagear os outros de uma coisa que depende só de si. Já ontem Paulo Portas fazia essa previsão de que no futuro, depois destas eleições, a AD, a Iniciativa Liberal, aí sim podiam chegar eventualmente a uma maioria no Parlamento. A prova de que o nosso voto amanhã é corajoso
é porque nós não estamos, é porque sabíamos que iam começar com estas análises, estas conjecturas. Eles vão votar a favor, já estão a pensar a seguir às eleições. Quer dizer, Rodrigo, desculpe só uma coisa. Eu não quero estar a interromper, mas desculpe só uma coisa para perceber. O que pode ser um ato de coragem para si, para mim a coragem pode ser o seu inverso. É só este o meu ponto. Eu não lhe tirei a medalha de coragem. Eu só quero é ter a minha também, porque cada um vota da consciência que aquilo que deve fazer. Eu sei que é mais simpático para quem está em casa ouvir que votámos contra eleições. Eu dei os números ainda há bocado. As pessoas não querem Luís Montenegro, acham que ele não tem condições, desconfiam dele. E 70% não quer. Mas as pessoas nunca querem eleições. É importante que se perceba isto. A população portuguesa e outras só querem as eleições que estão programadas e nunca desejam eleições a não ser em situações muito específicas em que estão planeadas. Esta sondagem repetida em qualquer altura, os portugueses nunca vão querer eleições fora do planeado. Até porque acho que esquecer que este processo foi de facto muito rápido. Acho que todas as pessoas reconhecem que a Iniciativa Liberal gosta de eleições, nós adoramos fazer campanhas e, portanto, por esse motivo nós seríamos os primeiros a pedir eleições. Mas neste momento, por as razões que eu há pouco disse, das condições políticas do país, a questão na saúde, na educação, o poder de compra das famílias, a habitação e depois aquilo que é o cenário mundial, nós achamos que não há condições para irmos a eleições. Então, num cenário de dificuldade, a pior coisa que podemos ter é um Primeiro-Ministro fragilizado. Em tempos de guerra, aquilo que se pede, em tempos de guerra, aquilo que se pede é um líder forte. Se o Primeiro-Ministro é censurável ou se é criticável. Mas como não estamos a favor das pessoas censurais, achamos que é criticável. Tem nas atuais circunstâncias condições para ficar à frente deste ou de outro futuro governo? Ele lá saberá, por isso é que apresentou a moção de confiança. Política não é por a avaliação saberá, que nós fazíamos, a avaliação que nós fazíamos ontem, que fazemos hoje e que vamos fazer amanhã, e por aquilo que é conhecido à data de hoje, é que não é razão suficiente, por muitas dúvidas que ainda haja relativamente à questão da empresa Spinão Viva, não são ainda as razões suficientes para derrubar um governo e irmos para eleições. Mas é corajoso clarificar aqui uma coisa. Para nós a maioria das pessoas, nós na política às vezes temos posições que estão alinhadas com a generalidade das pessoas, outras vezes não, porque não são concursos de popularidade. Às vezes acontece termos uma opinião e a maioria das pessoas estar de acordo com ela. Agora, 55% dos portugueses acham que Luís Montenegro não tem condições de se recandidatar. E aí ele, neste aspecto, não pode ser popular nos dois lados. Se é popular não querer eleições, é preciso dizer-se como é que governava Luís Montenegro. Essa é muito fácil. Quem tem que dar essa resposta, no caso de irmos para eleições, é o próprio PSD. Não é assim tão fácil, porque quando é fácil a gente responde diretamente e o Rodrigo está a devolver a pergunta ao Luís Montenegro. Até porque, acho que posso dizer isto quase de certeza, a não ser que depois também venha a ser surpreendido, mas havendo eleições, nós iremos por nós, com as nossas listas, as nossas pessoas, não iremos numa coligação pré-eleitoral. Portanto, essa resposta tem que ser enviada... Mas vocês estariam disponíveis a fazer uma coligação com Luís Montenegro? É que eu só consigo conceber o voto da Iniciativa Liberal pensando num futuro de direita, não num futuro de esquerda ou não... Há um ano não fizemos, a resposta está aqui. Pronto, então se há um ano não fizeram, agora... Aliás, faz hoje um ano, faz hoje um ano das eleições, 10 de março. Eu estava com o Pedro Nuno Santos, quando o Pedro Nuno Santos disse que não ia viabilizar moções de confiança. Aproveito para dizer-vos que o Hugo Soares, nós não ouvimos nem acompanhámos essa parte em direto, mas houve um jornalista que lhe perguntou a propósito de um cenário de eventual coligação pós-eleitoral com a Iniciativa Liberal e ele admitiu de facto que isso está em cima da mesa, pelo menos para o PSD. Logo veremos aquilo que há 11 meses só na mesa da São Caetano lá, pode ser na vossa mesa. Há 11 meses aconteceu. E aí até a Iniciativa Liberal e o Rui Rocha admitiam um cenário mais alargado, fazer há 11 meses aconteceu. Mas é normal que haja diálogos. Parte do governo, eu lembro-me de ter perguntado que carga é que ele queria no governo e ele disse-o taxativamente, era Ministro das Infraestruturas. Mas é que há uma questão sobre isso, é que é normal haver diálogo. Agora, e eu acho normal a Iniciativa Liberal negociar com o PSD. Os portugueses têm que se habituar a isto, as pessoas falam umas com as outras. O que eu já não acharia normal era fazerem uma coligação com alguém em quem não confiam. Isso é que é estranho. Eu não posso querer ter vontade de aplaudir o Rui Rocha num dia porque ele está a criticar o Luís Montenegro. Em bom português, ele estava a desfazer o Primeiro-Ministro e depois no dia a seguir não pode querer construir um governo com ele. Já é um exagero. Agora, não foi só no YouTube isto hoje em dia, que as redes sociais... Não foi só neste último debate, moção de censura, que a Iniciativa Liberal foi dura com o governo. Não foi só neste debate. No Orçamento de Estado, ao longo destes 11 meses, temos sido muito duros com o PSD. Porquê? Foi dura, mas nós somos exigentes. Foi dura, mas admite essa aliança mesmo com Luís Montenegro, enfim, sendo um Primeiro-Ministro sob suspeita política. Se vamos votar amanhã a favor de uma moção de confiança, porque pomos em primeiro lugar aquilo que nós entendemos que é os interesses do país e dos portugueses, não os interesses da Iniciativa Liberal. Acabei de dizer, por nós, eleições e campanha amanhã. Não é isso que vamos fazer. Portanto, é sempre em primeira instância aquilo que nós a cada momento fazemos uma avaliação do que são os interesses. Vocês amanhã não podem achar que é do interesse nacional
a estar com um Primeiro-Ministro no qual não confiam e do qual disseram o que disseram, está registado. Não, amanhã é continuar um governo sem funções. E depois a pergunta que eu faço é, havendo eleições e o Luís Montenegro já tem o Hugo Soares a dizer que conta que está em cima da mesa, resta saber se é da mesa dele ou da mesa dos dois, mas eu vou admitir que é na mesa dele. Muito falar do futuro. Eu quero sempre falar do futuro. Aliás, o que me gusta mais é falar da manhã. O meu futuro é da manhã. Eu tenho esperança ainda que amanhã Pedro Nuno Santos, na sua intervenção, depois diga que não vai votar contra a moção de confiança. Eu espero que não, e tenho confiança que não o fará, não é só esperança, tenho essa convicção absoluta que não o fará, porque perderia a face perante as pessoas. Eu estava ao lado de Pedro Nuno Santos, Não é uma questão da credibilidade, da forma de estar na política. Não. Ninguém pode ter medo de eleições. Eu admito que a Iniciativa Liberal não vota por medo. Não é por receio. Não me estou a dirigir ao Rodrigo, mas quero dizer o seguinte. Nós, na política, não podemos tomar só as decisões que são populares. Sou pena de acontecer o que tem acontecido nos poucos últimos anos, que é os políticos todos, e aqui vou dizer todos, estão-se a deixar condicionar por só dizer o que é simpático. E o que é simpático não reforma, não desenvolve e não faz um país andar para a frente. Eu dou de barato uma coisa que é verdade. Pedro Nuno Santos, hoje na entrevista, recorda, e eu lembro-me disso. Eu estava ao lado dele. Faz hoje um ano, Pedro Nuno Santos disse há um ano que não votaria a favor de uma moção de confiança. Disse nos dois debates da moção de censura. É verdade, mas não havia problema nenhum que amanhã explicasse que pelos interesses do país Rodrigo, não iria ser consequente com aquilo que sempre disse. Não sairia mal, te garanto. Não iria sair mal. Na nossa concepção não é do interesse do país que toda a comunicação social e a oposição capitulem perante uma chantagem do Primeiro-Ministro. Nós gostaríamos era que ele atirasse, mas a questão que eu queria aduzir aqui é uma questão muito simples, Portugal precisa de condições de governabilidade. As pessoas precisam ter, não é só contas certas, precisam ter vidas boas. E este pântano político foi o Luís Montenegro que o criou. Eu chamo a atenção disto e as pessoas em casa têm que se colocar esta questão. A quem é que o Luís Montenegro tem que pedir permissão para terminar com a crise política? A ninguém. Nem à IEL, nem ao PS, a ninguém. E nós temos aqui no debate de hoje uma particularidade que é o Rodrigo vê o mundo de uma maneira diametralmente oposta da minha. É de um partido que fica muito longe do meu no hemiciclo parlamentar. E Luís Montenegro não tem que falar nem comigo, nem com o Rodrigo, nem com as nossas lideranças para impedir a crise. Só tem que falar consigo próprio e com a sua consciência. Mas Luís Montenegro não quer responder a questões. Não houve nenhum erro de comunicação. Mas ainda assim, há uma impossibilidade. O PS, também há aqui uma divergência. Eu até hoje nunca tive o instinto de aplaudir Pedro Nuno Santos e o André já teve o instinto de aplaudir Rui Rocha. Significa que a Iniciativa Liberal está com uma visão muito mais abrangente do que o Partido Socialista. Saraiva sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, que hoje foi apresentada, com o requerimento já apresentado pelo Partido Socialista. De qualquer forma, o PS diz que não vai desistir da Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo que haja eleições e depois uma nova legislatura. Pergunto se faz bem, porque também indicia essa situação, que este clima de desconfiança vai manter-se caso a situação política seja a mesma depois de novas eleições, com a AD à frente do governo. Eu tenho sentimentos mistos relativamente a esta CPI perspectiva do Partido Socialista. E até pode vir que tenha votar no futuro. Rodrigo, já agora alerta-o para isto. Pode no futuro ter que votar novamente o diploma. O Partido Socialista está, ainda há bocado disseste, que o Partido Socialista está sempre coerente e sempre, já disseram que é protestativa será. A não ser que vão mudar de opinião. Acho que sim, mas mas atenção, Rodrigo, então, podes ter que votar no futuro. Afinal, pode mudar de opinião com as contingências. Podes ter que votar no futuro. É que a protestativa, só o PS é que teve que anunciar. Se ela tiver que ser repetida porque há eleições, pode haver uma iniciativa e todas as pessoas que estão a pronunciar agora, não é o Rodrigo, até um alerta simpático que eu estou a fazer, porque os sentimentos mistos dão para qualquer sentido de voto, mas no futuro podemos todos ter que votar novamente. E sem problema algum, o sentimento misto, explico porquê. Porque, por um lado, eu acho que chegarmos ao ponto de ter uma comissão parlamentar de inquérito a um Primeiro-Ministro ou algo que envolve um Primeiro-Ministro, custa-me como democrata. Custa-me. E um Presidente da República também custa. Até podemos falar essa também, que obviamente custou. Vamos trazer por causa dos gébios luso-brasileiros agora para cima da mesa. Também, depois há aqui uma vertente que é importante até relacionar com essa. Quando vemos aquilo que aconteceu com essa CPI, ainda agora com a apresentação do relatório de forma pouco democrática, também os riscos das CPIs atualmente é esse. Mas, por um lado, sentimento misto, porque uma CPI, a atuação de algo que envolve o Primeiro-Ministro, como democrata, custa-me. Por outro lado, eu percebo quando o Partido Socialista diz que foram-se colocando questões nos debates, houve partidos que meteram perguntas escritas, etc. E só hoje é que o Primeiro-Ministro esclarece um conjunto de coisas, ainda há algumas coisas que faltam, e o Partido Socialista diz, há coisas, à data de hoje, com a falta de respostas, ficam aqui suspeitamos de algumas coisas. Pedro Nuno hoje verbalizou isso na entrevista e agora o Hugo Soares até concordou. O que o Primeiro-Ministro esclareceu hoje não chega. E eles agora, que só com o Partido Socialista, aquilo que diz é que só com a documentação é que vão recuperar a confiança. Eu percebo que o Partido Socialista o faça, embora como democrata me custe muito que cheguemos ao ponto em que há uma CPI ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro falou muito dos filhos dele, eu quero falar da minha filha. A minha filha nas viagens pergunta-me sempre, falta muito para chegar, pai? Falta muito.
falta muito. Eu já lhe expliquei que não é por ela repetir sempre a mesma pergunta que a viagem é curta. Luís Montenegro não deu muitas explicações, deu muitas vezes as mesmas parcas explicações. Isto confunde as pessoas. O facto de Luís Montenegro dar várias... Foi acrescentando, embora não tenha dado todas até agora. Os acrescentos à boleia de necessidade não revelam boa fé. Mas eu disse isso há pouco. Sobretudo, Luís Montenegro foi falando muito para esclarecer pouco. E tal como a minha filha me perguntar 155 vezes, os 155 km demoram muito, não acelera a viagem, o facto de Luís Montenegro ter muitas vezes dito que dava esclarecimentos, não dá. No essencial, Luís Montenegro podia ter morto este assunto à nascença. Mas já podia ter extinto a empresa. Mas podia ter morto. As respostas de hoje não trouxeram praticamente nada de novo. No primeiro debate da moção de censura, que o Sr. Primeiro-Ministro demonstrou que o preparou com tempo, com atenção e com interesse, se tivesse logo respondido todas estas questões relativas à parte da prestação de serviços de consultoria e não tivesse durante 90% do tempo estado a falar dos terrenos e da freguesia de Raval, porque quer o Partido Socialista, quer a Iniciativa Liberal, nesse debate não se prenderam nada à questão do património, fizeram perguntas sobre a prestação de serviços de consultoria. Quer o Partido Socialista, quer a Iniciativa Liberal, tiveram os dois aí nesse debate. Tiveram os dois sintonizados nessa perspectiva de não ir por aquilo que era a moção que estava a ser colocado e colocar outras questões. E nesse debate o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu a estas questões que devia ter colocado, só veio responder mais tarde. Posso recordar só uma coisa? Nessa moção, nesse debate da moção de censura do Chega, o Chega teve uma sanção muito grande por estar a tentar aproveitar para disfarçar dos casos e casinhos que tinha, dos casos graves que tinha, e os outros partidos ficaram sem questões leais. Os partidos da direita e da esquerda, com exceção do Chega, foram leais com o Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro aproveitou um erro que havia do Chega e de uma pergunta que era feita sobre imobiliárias, onde ele sabia que estava à vontade em 2% do domínio de pântano que tinha para gerir, e agarrou-se àquilo e ao fim de um bocadinho fui eu que questionei o Primeiro-Ministro. Já brincava e já estava descontraído como se nada fosse. Quando haviam perguntas leais, corretas, sem insinuações, sem maldade, ninguém sequer falou da família do Primeiro-Ministro, foi o próprio. Não tiveram resposta. Não, e continuam a não ter. Nós ainda temos aqui alguns minutos para o final e eu gostava de lançar esta questão, até porque hoje fomos surpreendidos por um artigo de opinião escrito pelo ex-primeiro-ministro e ex-líder socialista José Sócrates, a falar de 2 pesos e 2 medidas do Ministério Público. Pergunto, e assim de uma forma muito direta, se este cargo, na sua ótica, André Pinotes Batista, já devia ter tido uma intervenção mais célere da Procuradoria-Geral da República. Eu sou tão institucionalista relativamente à nossa justiça, eu admiro muito Rui Rio pela forma que ele tem, que é diferente da minha, mas eu tenho outra opção de estar na política. Eu não questiono a justiça dessa forma, a reforma da justiça sim, agora as ações cotidianas não o faço. Já tive momentos em que a justiça me representou em minha defesa, já tive momentos em que me questionou, todos nós na nossa vida, as nossas famílias, eu não me pronuncio sobre isso, não acho que José Sócrates seja a personalidade mais avisada para estar a fazer referências dessas, já o disse e está documentado, acho que é uma pessoa a quem faltam sustentações éticas para fazer considerações de alguma natureza. Ainda assim é um cidadão em pleno direito, expressou a opinião dele, eu respeito, a minha é esta, e portanto eu sobre isso nada digo. Acho que Luís Montenegro não estamos no plano judicial, pelo menos ainda não se coloca essa questão, estamos no plano se ele tem ou não tem condições. Percebo que José Sócrates quer equiparar-se a Luís Montenegro, eu não o faço nem para defesa de um, nem para ataque a outro, não é um papel meu. A justiça faz o seu trabalho, às vezes acho que de uma forma melhor, outras pior. Acho uma coisa, Pedro, e vou aproveitar para dizer, a única reparo que quero fazer é a falta de esclarecimentos. No momento em que os políticos são escrutinados por tudo, a nossa justiça presta poucos esclarecimentos. E isso é que eu lamento, porque permite até às vezes que os políticos se recorram dela e instrumentalizem no debate político. Era bom termos uma justiça mais dialogante. E eu saúdo tudo o que seja transparência. Um comentário sobre este artigo de José Sócrates. A meio deste processo que nós estamos a viver relativamente a Luís Montenegro, Rui Rocha, a meio disse que Luís Montenegro devia vir pedir desculpa por uma imprudência que teve relativamente ao seu caso pessoal. Eu acrescento que, à data de hoje, que Luís Montenegro também devia pedir desculpa a Portugal e aos portugueses por Manuel Pinho e José Sócrates terem reaparecido como uma tentativa de arautos da ética e da boa política. Mas é só isso que eu tenho a dizer. De Luís Montenegro. Mas vejam, a minha forma que é, nisto não é contenda, não é para usar contra. Eu, relativamente a José Sócrates, subscrevo. É que isto não tem a ver, quem é democrata sendo do PS ou da Iniciativa Liberal ou de outros. E, portanto, nós habituámos a mandar os casos, as lamas, uns aos outros, e é isto que o Hugo Soares e Luís Montenegro estão a tentar fingir que está a acontecer. Eu não faço isso. Na minha família política, há gente que eticamente não se portou bem, há gente que juridicamente não se portou bem, e há pessoas fantásticas. Eu vou continuar assim. Uma pessoa da Iniciativa Liberal que tem qualidades e é eticamente aprovável se alguém da Iniciativa Liberal não o for, não é por isso que o Rodrigo se torna nisso. E é este um princípio que as pessoas têm que saber, que há respeito entre os políticos. Porque isto é tudo muito engraçado, mas o nosso sistema está em crise.
Nós amanhã temos umas eleições, mas o problema é saber quando é que vamos parar de ter eleições em catadupa. E as pessoas estão só a olhar para o dia. Eu percebo que o futuro é amanhã, mas há muito mais futuro depois da amanhã. O futuro Por isso é que amanhã o futuro é vamos amanhã, lá como Rodrigo. estamos, Ainda não vamos embora, vamos estar a guardar já o carreiro. Também não vamos ter assim muitos mais minutos. Passa a desgarrada. Mas queria perceber, enfim, porque hoje vamos todos deitar-nos, mais daqui a pouco, pensar... Eu ainda vou à Comissão Política Nacional do PS e pensar como será o dia de amanhã. Rodrigo, o que é que acha que vai acontecer amanhã? O que é que espera que aconteça de facto amanhã? Ainda tenho alguma esperança, como português, que ou Pedro Nuno Santos não vote contra a moção de confiança, ou que Luís Montenegro retire esta moção de confiança, demonstrando que afinal não quer eleições. Porque se mantiver a moção de confiança até ao final, é porque quer levar o país para eleições, e nós achamos isso que é um erro. Portanto, amanhã, se formos para eleições, quem prometer uma moção de confiança ou votar contra essa moção de confiança demonstra irresponsabilidade perante o país. E deve ser depois responsabilizado e depois também nas eleições, obviamente, deve ser urnas. responsabilidade das urnas. É a nossa avaliação, é a nossa análise e por isso vamos votar como votamos amanhã. André Pinotes Batista, amanhã é um outro dia, mas não é um dia qualquer, é o dia da votação da moção de confiança que muito provavelmente vai deitar abaixo este governo. É isso mesmo que vai acontecer, sabendo o que sabe nesta altura e aquilo que está a ser decidido a esta hora pelo líder com os seus comissários políticos? Vou-me socorrer do Sérgio Godinho, que diz que é sempre o primeiro dia do resto das nossas vidas e nós temos uma particularidade que amanhã é um dia solene, ele está encorpado mediaticamente, mas a democracia portuguesa não termina nem acaba amanhã e dar a palavra às pessoas também não é a coisa... Era evitável, Luís Montenegro não deixa que seja, mas não é drama quando o povo fala. Drama é quando o povo deixa de poder falar. E, portanto, eu e o Rodrigo temos uma coisa em comum. Vamos votar o Rodrigo a favor e eu contra, mas ambos queríamos que as eleições não se realizassem. Só que há uma coisa que é drama é quando a gente não puder ouvir o povo. E o povo falará, poderá dizer coisas que eu gosto ou que eu não gosto, que o Rodrigo gosta ou que não gosta. Desconfio que o Luís Montenegro se venha a arrepender. O que espera amanhã é uma grande encenação de vitimização. E as pessoas que se preparem, vai ser uma campanha, não é de lama, porque isso não é o que se trata, uma vitimização permanente de Luís Montenegro. E esse não é um discurso que os portugueses vão compreender melhor do que aquele do partido que argumenta ter a necessidade de votar contra a moção de confiança. Na política é preciso mesmo ter ética e coragem. E, portanto, se calhar é mais fácil... A pergunta que se nos coloca às vezes é mais fácil mentir do que dizer a verdade? Talvez seja, mas nós optámos por um caminho em que estamos a ser sólidos, coerentes com os nossos princípios. Um país sem comunicação social e sem oposição é um país onde eu não quero viver. E um país liderado por Luís Montenegro também, por se eu fazer campanha para Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro deste país, que acho que é o que vai trazer mais soluções e resolver mais problemas às pessoas. André Pinotes Batista, Rodrigo Saraiva, obrigado aos dois. Obrigado. Amanhã vão estar sentados, cada um na sua bancada, é certo, e vão apresentar... Ficamos mesmo também, frente a frente de qualquer maneira. frente a frente, e cada um E se formos vai para apresentar um eleições, voto num sentido Cá diferente. estaremos para fazer uma boa campanha, a ver se Portugal fica mais liberal. Ou mais competente que o Pedro Nuno Santos, se agora lá está as coragens e as convicções diferentes. Eu acho que era bom termos um primeiro-ministro que resolve em vez de um que enrola. Mas enfim, isto A ver, vamos. a ver que cada um tem a sua conveniência. O dia de amanhã nos trará. Muito obrigado. André, Rodrigo, Obrigado. boa noite aos dois. Boa noite.